Olá, nesse IELTS Listening Assignment nós temos uma mecânica onde que primeiro, nesse primeiro grupo de questões, nós temos que completar as sentenças incompletas, tomando como referência o áudio e o que é dito no áudio, utilizando não mais do que 2 palavras ou um número falado na conversa, falado no áudio. Definitivamente isso, então, faz com que, antes de tudo, seja crítico nós respeitarmos o que as instruções pedem. Porque se nós, na realidade, não respeitarmos as instruções, as nossas respostas podem estar certas, mas tecnicamente elas estarão erradas porque não respeitaram as instruções do exame. E, portanto, você perde a questão. No IELTS não tem resposta meio certa. Então, muita atenção com relação a isso. Então, perfeito. Considerando, portanto, que temos que respeitar à risca as instruções, agora, extrema atenção nas palavras que vêm logo antes e depois das partes em branco. Porque, então, são elas que definem o tipo de informação que você tem que prestar atenção. No exame IELTS Listening, você tem muito blá, 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 e do nada vem a resposta. Então, quando você tiver as palavras que são faladas aqui, que estão sendo definidas na questão logo antes e logo depois da parte em branco que você tem que completar, e quando elas são faladas no áudio, essas partes antes e depois da parte a ser completada, ou são as exatas mesmas palavras, ou são sinônimos delas. Então, por exemplo, no áudio, ao invés de você escutar smartphone, você pode escutar cell phone, ou simplesmente phone, não é? E ao invés de escutar o low cost, você pode escutar cheap, não é? Não importa, são palavras que têm o mesmo significado, mas ainda assim são palavras diferentes. Isso é uma dinâmica que o exame tem para, de fato, testar a sua abrangência de vocabulário. Mas enfim, quando você escuta então essas palavras, os sinônimos delas que vêm logo antes, ou depois, ou e depois da parte a ser completada, você sabe que a resposta que é a resposta aqui, por exemplo, no caso da questão 1, está por vir, ou acabou de ser dada. Portanto, você na realidade sempre tem essas partes que, de fato, antecedem as partes a serem completadas, sendo as partes que você tem que prestar atenção e buscar por elas no áudio as exatas mesmas palavras ou em especial as sinônimos delas, tudo bem? Aqui então depois você tem uma mecânica onde que você tem a necessidade de fazer questões de múltipla escolha. Isto é então um tipo de questão que nós já estamos carecas de saber como fazer, é um tipo de questão clássico, mas eu somente gostaria de destacar uma coisa importante. Sempre vá com suas primeiras impressões, tudo bem? Ou seja, você de fato analisa com calma as questões, você analisa com bastante calma e reflete, mas quando em genuína dúvida, sempre vá com sua primeira impressão. Por que isso? A sua primeira impressão, mesmo quando você está emocionalmente afetado devido à pressão do exame, a sua primeira impressão é uma impressão que é mais conectada à sua real capacidade cognitiva e interpretativa. As questões, as alternativas de resposta, aliás, que você teve como sendo a segunda ou terceira, ou seja, a sua segunda ou terceira impressão de resposta correta em uma determinada questão múltipla escolha, na maior parte das vezes é simplesmente você duvidando de si mesmo. E você percebe à medida em que você vai com confiança fazendo o exame, indo então ao IELTS para ganhar, não para não perder, você de fato aguça sua capacidade argumentativa, interpretativa e definitivamente tem melhores resultados, tudo bem? Então, extrema atenção. Eu não estou aqui pedindo então para que você faça o exame com baixa atenção e simplesmente marque sem refletir uma primeira impressão. De fato, reflita. Agora, após a reflexão, se você genuinamente está em dúvida entre, por exemplo, aqui, no caso, o A e o C, você na realidade ter a capacidade de simplesmente ter como resposta final a A, se a A foi a sua resposta primeira, a sua impressão de primeira resposta correta, você vai com a A. Se a C foi a sua primeira impressão de resposta correta, você vai com a C. Novamente, indo para o IELTS para ganhar, não para não perder, tudo bem? Então, perfeito. Eu te desejo, então, uma ótima prática.